Bom, queridos, mais uma vez, aqui nós estamos para nós falarmos um pouco da palavra do Senhor. Você ouviu os louvores, com certeza aquecer o seu coração. Vamos começar uma palavra de oração. Oremos. Deus querido, amado Senhor, nós nesse dia oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, meu Pai querido, pela Tua igreja na terra. Lembramos ao Senhor pela Tua igreja, crianças, bebês nascidos no Senhor, adolescentes, jovens, senhores e senhoras, que sobre esta terra caminham, meu Deus, e enquanto nós aqui estivermos, pedimos que o Senhor lembre da Tua misericórdia, lembra da Tua eterna bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos mantermos firmes, sem de forma nenhuma nos esfriarmos, querido Pai. Precisamos manter a chama acesa. Somos representantes do Senhor nesta terra. E não podemos, ó Deus, abandonar esta visão. Que o Senhor nos ajude, abraça-nos com um espírito de excelência na Tua presença. Sustenta-nos, ó Deus, na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre nós. Nos lembramos em oração, Senhor, dos nossos governantes, do presidente desta república. Nós lembramos em oração, meu Deus, dos governadores, senadores e deputados, vereadores e prefeitos. Que o temor do Senhor, meu Deus, esteja no coração deles. Que o Senhor possa pôr o temor do Senhor. Lembra-se de nós, ó Deus, que tendo o temor do Senhor, esses homens, ó Deus, possam fazer o bem para o povo. Lembra-se da Tua igreja na terra, que sejamos contemplados com a Tua bondade, no nome do Senhor Jesus. E nesse momento de crise na terra, meu Senhor, a Tua igreja na terra não venha gemer enquanto cumpre a missão. Que nós possamos ser sustentados pela Tua palavra, mantidos sob Suas asas, onde certamente estaremos seguros. Imuniza, Senhor, a Tua igreja. Imuniza, Senhor, em nome do Senhor, contra não somente esse vírus, meu Senhor, toda doença, meu Deus, se porventura doenças novas, epidemias, pandemias novas, endemias, possam aparecer. Que o Senhor venha nos imunizar, nos livrar de todo esse mal. Que não sejamos contados com os ímpios, mas sejamos, meu Senhor, livres, Senhor, mantidos seguros em Ti. Seja o Senhor aquele que nos guarda, o nosso médico. Seja o Senhor aquele que nos livra, no nome do Senhor Jesus. Agora, Deus, a palavra ministrada ao coração dos Teus filhos, seja, meu Senhor, como um bálsamo, como água fresca, Senhor. Enche os Teus filhos, como a Tua palavra nos ensina, não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso viveríamos, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, sejamos assim, em nome do Senhor. Livra-nos, ó Deus, dos ataques malignos, das opressões, depressões, em nome do Senhor Jesus. Oramos assim, querido Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, mais uma vez orientando os irmãos quanto ao seu culto no lar, lembre-se também mais uma vez lembrando aos irmãos que nesse momento de você acompanhando a palavra, nunca se esqueça, tenha duas coisas sempre em tuas mãos. Eu diria três coisas: a tua Bíblia, um caderno. Aliás, eu diria para você adquirir, comprar um caderno só para esse fim. E a cada vez que você anotar, põe a data, se puder, põe um tema. E tenha ao seu lado, à sua mão também, uma caneta. E a cada momento de meditação, a cada nova revelação, coisas que Deus vai lhe falando. Quantas vezes isso acontece, não é verdade? Quantas vezes Deus nos dá sonhos, mas simplesmente fica no esquecido. Daqui a 2 dias já não lembramos mais do sonho e aquilo que Deus nos falou, que foi uma bênção incrível, que nos alcançou, simplesmente fica esquecido. Você não anotou. Naquele dia,
em que o Senhor lhe trouxe uma palavra ao coração, você abriu a Bíblia, e então aquela palavra lhe falou tremendamente coração. 2 dias depois você já não lembra mais, e então você esforça em tua mente para lembrar o que foi mesmo que Deus me falou naquele dia. Não, você não se lembra mais. Mas se você pegar o hábito de ter um caderno em tuas mãos, uma caneta, e a cada vez que Deus lhe falar ao coração, você pegar por hábito de anotar a data, anotar o texto bíblico, se possível escrever o texto que lhe foi dado, não somente pôr as referências, como capítulo e versículo, livro, capítulo e versículo, mas se possível escrever o texto. Mais tarde, para a meditação, será muito mais fácil você ler o texto, escrever e depois então escrever o que o Senhor lhe falou por meio do texto que você leu. Se você pegar esse hábito, a cada vez que você lembrar, forçar na mente, o Espírito Santo lhe trazer, dizendo, lembra naquele dia o que eu te falei, então você vai abrir o teu caderno e vai nas datas, e certamente o caderno vai estar na sequência de datas, será fácil você encontrar, e lá vai estar o texto e o que Deus lhe falou naquele dia. E esse texto que Deus lhe falou naquele dia será um texto que você vai usar para abençoar outras pessoas também, que quem sabe vive um momento que você naquele dia viveu e Deus lhe falou daquela forma. Olha como será bênção para você. Mas lembra quantas vezes o Senhor lhe falou e hoje você não se lembra mais. Sabe que Deus lhe falou, mas não sabe o texto, não sabe o que lhe falou. Portanto, é uma ideia excelente você manter em suas mãos, sempre ao teu alcance, um caderno só para esse fim. Não é para você anotar receitas, não é para você anotar telefone de pessoas, não é para você fazer uma agenda desse caderno, é somente para esse fim. Portanto, adquira um caderno simples, não é caro, uma caneta somente para esse fim que vai estar dentro do caderno, e cada vez abriu a Bíblia para fazer uma leitura, lá estará o caderno para você anotar aquilo que Deus vai estar te trazendo revelação, tá bom? Se possível, dentro do possível, se você vir à igreja, está com esse caderno em mãos, com a caneta em mãos, e quem sabe naquela manhã ou naquela noite, o Senhor lhe falou tremendamente através da palavra, lá vai estar você com um caderninho, anotando as referências e anotando o que Deus lhe falou. Mais tarde você vai observar, ao folhear o caderno e lembrando os dias, você vai ver quão ricas serão as palavras e as lembranças que vão vir à tua mente. Lembra, 10% somente de consciência presente, do momento. 90% vai ficar no subconsciente. Portanto, é importante que você mantenha essas coisas para a tua lembrança, coisas que será muito abençoado na tua vida, tá ok? Não esqueça do teu culto no lar, não se esqueça de se inscrever no canal, observe se você está inscrito, se não, quem sabe você pensa, já inscrevi, não se inscreveu, e também dá o like, você que está acompanhando pelo Instagram, pelo Face, repasse as mensagens, é uma ferramenta extremamente interessante e útil para você abençoar pessoas. Vamos lá? Quero ministrar a palavra aos irmãos, palavras para esta vida, uma palavra que não é bem objetiva, não demorada, para não ficar como uma espada comprida e chata, não é verdade? Mas com aquele gostinho de quero mais porque acabou, e você vai estar ansioso, esperando por uma outra vez receber uma palavra. Portanto, Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10 vai ser a meditação, a palavra de início para a meditação. Está lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, versículo 8, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Continua ele no versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor,
e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Diz ainda no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Até aqui. Queridos, o mistério de Deus na criação nos foi revelar por meio da sua palavra. É certo, por vezes nós falamos em nossos cultos, que em cada dispensação que aconteceu em todos os tempos passados, havia forma diferente de revelação do Senhor para nós. Houve tempos em que a teofania era muito comum os anjos aparecerem aos profetas para trazer a mensagem de Deus. Outras vezes, em outros tempos, o próprio Deus apareceu para trazer as suas revelações. Houve tempo que pela lei o Senhor se revelou, Ele falava aos profetas, e então os profetas revelavam ao povo. Houve tempo, como o nosso tempo, que chamamos da dispensação da graça ou do amor, que a revelação de Deus está em sua palavra, na Bíblia que você tem em tuas mãos. Essa é a revelação de Deus. Assim Deus nos tem falado nesses dias. É claro, muitas são as vezes que o Senhor traz a mensagem por sonho, pessoas que têm dons, e eles recebem revelações por meio de sonhos. Não é difícil também pessoas receberem por teofania, a presença de anjos, ainda que muito difícil, escasso em nossos dias, uma vez que a revelação do Senhor, da parte de Deus, já está em sua palavra. É exatamente o que está dizendo o apóstolo Paulo. O Senhor nos fala, nos traz a revelação por meio da tua palavra. Nos foi dado o poder de criar e construir. Outra coisa que Deus está nos falando, por meio do apóstolo Paulo, que escreve aos Romanos, é que nos foi dado o poder de construir e destruir, por meio da palavra. Se nós formos entender o que ele está dizendo aqui, com a boca se confessa para a vida, com a boca nós confessamos para a salvação. Nós podemos criar um monte de coisas, nós podemos nos motivar, nós podemos abrir portas, criar, alongar, estender os horizontes incríveis por aquilo que nós falamos. Nós podemos fechar aquilo que nós falamos, nós podemos interromper as bênçãos de Deus por aquilo que nós falamos. Em Deuteronômio, capítulo 30, vamos ler somente o versículo 10 em diante. O interessante, diria você em sua casa, lê todo, é um capítulo pequeno, capítulo 30, mais uma vez lembrando, com o caderno do lado, caneta nas mãos, lê todo o capítulo 30, você vai ver o quão interessante é esta palavra da parte de Deus, mesmo numa dispensação diferente, como é viva a palavra de Deus para nós, como é contemporânea. Contudo, porém, vamos ler o versículo 10. E diz o Senhor por meio de Moisés: se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito nesse livro da lei, e se converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quero lembrar mais uma vez o que Paulo escreveu em Romanos, mais ou menos dentro do mesmo segmento. A diferença é que o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos para nós confessarmos aquilo que nós cremos. Aqui ele está dizendo se nós crermos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Versículo 11: porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, disse ele, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que os cumpramos. Ele está dizendo, está ao teu alcance, exatamente como o apóstolo Paulo nos ensinou. Versículo 13, continua ele o texto:
nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que não nos traga e não nos faça ouvir, para que os cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprir. Moisés está ensinando ao povo que a palavra está ao alcance do povo, para fazer esta palavra tão viva na vida de cada um daqueles que confessar, segundo o apóstolo Paulo está dizendo, daquele que viver por ela e viver dela, que possa se tornar uma bênção. Então, desde o princípio, o mundo espiritual responde da mesma forma, em cada dispensação, independente do momento, ela responde da mesma forma, pela palavra. A palavra não está além do que você não possa alcançar, a palavra está bem ao teu alcance. Mais uma vez, lembrando a você, a razão pelo que você precisa ter registrado, está registrando a cada vez que Deus se manifestar. Uma vez que somos extremo limitado em nossa mente e não conseguimos gravar coisas distantes, portanto, é importante que você venha memorizando e gravando. É interessante você observar que algum dia o tempo passou, quem sabe não muito tempo, uma semana, um mês, e você vai folhear a palavra e você vai entender uma coisa interessante. Faça esse teste, porque eu já fiz muitas vezes, e observei um detalhe, que a palavra que Deus vem nos revelando, ela é como sequência para cada tempo, e ela vem como sequência, como um quebra-cabeça, montando como um todo, e você vai observar que a cada manifestação de Deus, para que fala ao teu coração, quando você junta as palavras, ela vem falando como um todo, falando uma coisa só, dando para o mesmo segmento, dando para a mesma direção. Não direções diferentes, não dizendo para você fazer uma coisa hoje, amanhã outra, e assim a tua vida ficar vagueando como alguém que caminha fazendo curva. Não assim, mas você vai observar que a cada palavra dita a cada dia, ela segue na mesma direção. A palavra tem um só significado, como um quebra-cabeça. Você lê textos diferentes, separados por milhares de anos, e então você une os textos, cada um deles que Deus lhe fala o coração, e você vai observar que ela vai lhe seguir por uma só direção, e você então vai seguindo como um caminho, na direção que Deus está dando para a tua vida, e você observa que a palavra se torna tão contemporânea, tão viva. Por isso, mais uma vez lhe dando essa dica, pegue o teu caderno, só para isso, não para receita, não para você anotar telefone de pessoas, não para você anotar coisas que não tem nada a ver com o que Deus está lhe falando, somente para você estar notando a palavra que o Senhor está dando, a direção que o Senhor está dando para aquele dia e para aquele momento, o desafio que você possivelmente poderá estar passando. E então você vai notar que a direção que Deus está lhe dando é uma só, não muitas direções, uma só direção. E se você seguir nessa direção, você vai observar que a palavra é para a vida, que o Senhor está querendo o teu bem, e ao final dela é para a vitória, é para a tua vitória, para você vencer todos os seus desafios e sair de pé do outro lado, mesmo que ao longo desta caminhada, desses dias, houve dia em que você chorou, lamentou, e você disse em seu coração, como Davi disse no Salmo 139, a respeito de ir para os confins dos mares, não querer ver mais ninguém, está vivendo em situações muito difíceis, mesmo se ao longo desse dia você observar que passou por coisas difíceis, que você foi por canto e chorou, mas você vai observar na palavra que a direção foi uma só, e lhe levou para o mesmo lugar. Ainda queremos ler o último texto, Mateus capítulo 12, e o versículo é o 33, e vamos ler até o 37. Observe o que Mateus está dizendo, o evangelista Mateus está dizendo.
versículo 33 em diante. Capítulo 12, achou aí? Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. E ele continua dizendo, raça de víbora, como podereis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E ele continua, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Entendeu? A razão de você buscar uma direção de Deus por cada dia? Será que você entende o que Deus está lhe falando por meio desse texto de Mateus? O porquê você está buscando direção de Deus? O porquê você está entendendo o teu desafio? O porquê está revestindo de Deus em cada momento difícil? Porque, meus irmãos, em cada tropeço que nós damos, não é difícil de nós soltarmos o que o escritor, o que Mateus está dizendo sobre palavras frívolas, palavras contrárias ao que Deus quer para a tua vida. Não é difícil no momento de frustração, no momento em que nós somos confrontados, frustrados, no momento de tristeza e angústia, de grandes desafios que vêm, nós soltarmos palavras contrárias ao que Deus quer para nós, na direção que Deus deu para você no início do dia. No meio do dia você tropeçou, caiu, machucou, ou alguém te disse palavra que te frustrou, te machucou, e então soltam palavras que exatamente contrariam o que Deus lhe falou no início do dia. Por esta razão, o nosso coração precisa estar revestido de coisas boas, daí a direção de Deus para nós, para cada dia. Por isso, tão importante seria você abrir a Bíblia ao início do dia, ou quem sabe no meio do dia, ou o tempo que você estiver, e buscar uma palavra de Deus, e registrar a palavra, e segundo a palavra que você receber, e então você vai fazendo as anotações. O quão importante isso é, porque a cada palavra contrária, eu diria, nós temos inimigos, amados, inimigos comum, inimigo em comum. Por que inimigo em comum? É natural, quando você confessou a Cristo como Senhor e Salvador, naturalmente Satanás com os seus demônios, eles vêm para se juntar, para quebrar, para desfazer, para esfriar, fazer minar a alegria da salvação de Deus que está em tua vida, que o Senhor pôs, para minar a tua esperança, para minar os teus alvos, arrebentar com os teus alvos. Por essa razão, a cada desafio do dia, não são vezes que quando o próprio demônio não vem lançar como dardos inflamados na tua cabeça, usa pessoas para arrebentar com a nossa vida com palavras contrárias. Algumas vezes nós acabamos por proferir palavras chamadas frívolas, como diz Mateus, que vai contrariando a cada direção de Deus para a tua vida. Por essa razão, iniciamos dizendo, com tuas palavras você pode construir, com as tuas palavras você pode destruir, com a tua palavra, com as tuas palavras você pode estender um horizonte alongado, maravilhoso, cheio de esperança. Também com as tuas palavras você pode encerrar os horizontes, você pode fechar a sua visão, você pode impedir de você enxergar qualquer coisa além do que a tua vista possa alcançar. Portanto, o quão importante é você guardar o que você está dizendo. Nesse momento de crise, nesse momento de incerteza, guardar o teu coração, que saia palavras de bênçãos para os seus filhos, para o seu cônjuge, para o seu amigo, para a pessoa que você está falando nas redes sociais, ou quem sabe pessoas que você tem um alcance. Cuidado com o que você está falando. É momento de nós guardarmos o coração, de soltarmos palavras de bênção, palavras que vai abençoar. E eu quero abençoar você neste dia. Eu quero abençoar você
Não com a palavra, somente com essa palavra que por si só já é abençoada e tem uma direção certa. A direção é a tua vida. A direção são pessoas que você conhece, que você vai usar de palavras para abençoar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida as mais ricas e copiosas bênçãos celestiais, as bênçãos descritas nesse livro para a tua vida. Lembre-se disso, aquilo que você estiver e soltar, aquela tua palavra, ou melhor dizendo, o teu coração estiver cheio, é isso que você vai falar. Portanto, não deixe palavra ruim, não deixe coisa ruim estar no teu coração. Mantenha o coração limpo, livre. Seja uma bênção o meditar do teu coração, seja um bom meditar do teu coração, diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Quero abençoar você, que Deus possa ter falado ao teu coração e possa falar muito mais ainda. Vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, que o nosso contato é assim, as pessoas que estão nos ouvindo hoje, nos vão ouvir amanhã e depois amanhã, que vão um dia nos ouvir, quem sabe um ano passou e estão nos ouvindo, que o Senhor possa mesmo assim, tornar esta palavra tão viva, tão contemporânea, que possa abençoar, motivar, que possa fazer esta pessoa, esse meu irmão refletir, essa minha irmã refletir em seu coração, seus erros, para que possa, meu Senhor, retornar, para que possa rever os seus conceitos, que possa ter em seus lábios palavras de bênção, palavras que possam abrir portas, palavras que possam alongar os horizontes, que o Senhor possa, meu Senhor, encher o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Deus, de palavras vivas, tão vivas, que vai abençoar não somente esta pessoa, mas abençoar as pessoas que têm o alcance da sua voz, o alcance do seu dedo numa palavra que foi digitada, ao alcance de uma imagem. Deus, em nome do Senhor, faz-nos bênçãos, abençoadores, para não somente nos abençoar, mas abençoar pessoas. Louvamos o teu nome, contamos com o perdão dos nossos pecados. Mais uma vez nós oramos pelos nossos irmãos, pela igreja, que o Senhor tenha suas mãos sobre a igreja, imuniza a igreja contra esta pandemia, imuniza a igreja contra esta doença, contra todas as doenças que possam existir. Guarda-nos em nome do Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado, esse lar no qual a minha voz, a minha imagem está chegando, pela palavra do Senhor, que o Senhor possa tomar toda esta casa, tomar os corações, abençoar todos quantos, meu Deus, estão nesta casa, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Mais uma vez, queridos, ao final desse vídeo, você vai estar aí as orientações para você depositar o seu dízimo, a sua oferta, para nós mantermos esse lugar funcionando. Quem sabe você que está nos ouvindo não é membro desse corpo aqui da Igreja Nova Vida do Caxambi, aqui na Aristide Caire, no Caxambi, já divisa do Meia, Caxambi Meia. Fique à vontade, faça segundo Deus lhe pôr no teu coração. Quanto a nós, que Deus possa abençoar a todos nós, rica e abundantemente. Faça a tua parte, o que você foi chamado na missão, ok? Também nesta missão, desse chamado, financiar esta obra. Deus abençoe rica e abundantemente. Até outra vez.